No capítulo 12 ainda ele desce para o Egito por causa da fome. Então a gente subentende que faltou fé no pai da fé. Porque na crise era para ele ter ficado. E a Bíblia diz que ele desce. Porque a expressão Egito na Bíblia sempre vai ser essa. Que quem vai para lá desce. Desce e sofre. Porque saiu da rota. Aí o texto de capítulo 3 de Gênesis, ele separa de Ló. Eu acho interessante, você já viu Ló orando na Bíblia? Você já pregou alguma oração de Ló? Não. Você já falou sobre algum altar que Ló levantou? Eu descobri uma coisa boa que Ló fez. Fala pra nós aí. Eu descobri uma coisa que Ló fez boa. Foi quando ele recebeu os 2 anjos. É a única coisa boa que Ló fez. Ele tá tão assim para receber que ele chega a ponto de dizer que daria as filhas para que os homens da cidade a conhecessem. Isso era hospitalidade. Ele aprendeu com o tio. Sim. O tio deu aula para ele sobre hospitalidade. Isso ele aprendeu. Aprendeu. A única coisa. Mas não aprendeu a orar. Não aprendeu a construir altar como o tio. E sabe qual é a diferença de Ló e Abraão? É que Ló tinha muita tenda. Por isso que no dia da separação, ele arma suas tendas até o pé de Sodoma, uma região rica, bem irrigada em petróleo. Sustentava 5 reis. Porque quem só tem tenda, só se preocupa com o hoje. Terrível. Quem tem altar? Quem só tem tenda, só se preocupa com o agora. A diferença do Ló e Abraão é que Abraão, além das tendas, tem altar. E quem tem altar, a geografia é o que menos importa. Porque a Bíblia diz que a terra que ficou para ele era deserta. Só que Deus falou para ele: o que você está enxergando é terra, é tudo sua. Aonde botar a planta dos seus pés eu vou dar para você e para sua descendência. Então quando Ló vai embora, Deus mostra o que nunca mostrou, que é a terra. E Deus fala o que nunca falou, é sua. Está escrito no texto: aonde botar a planta dos seus pés eu vou dar a você e os seus descendentes. E a Bíblia diz que ali ele ergue a Deus um altar. É o altar de Hebron, altar do pacto. Deus renova a aliança para ele. Gênesis capítulo 14. Nós temos outra lição. É resumo, tá? É resumo porque não dá para falar. Mas é resumo. Estamos pegando aqui. Quem tem altar, o número de combatente é o que menos importa. Meu Deus. Capítulo 14. 14. Por quê? Como que ele vence uma guerra com 318? Já pregou sobre isso? Não. Diz a Bíblia que há uma guerra entre 5 reis contra 4. Os 4 vencem os 5 de Sodoma, leva Ló cativo. Abraão fica sabendo? E é a primeira vez também que você vai ver a expressão hebreu na Bíblia. Quando vem um rapaz e diz a Abraão, o hebreu, a respeito do acontecimento da guerra. Abraão reúne 318 soldados, que foi ele que treinou, Rodrigo. Existe outra curiosidade sobre Abraão. Abraão, ele era especialista na botânica. Abraão entendia tudo sobre planta. Sabia disso ou não? Abraão era especialista na aritmética. Abraão era top na matemática. E Abraão também era especialista sobre os astros. Por que você acha que o faraó, quando ele saiu do Egito, deu presente para ele? Só porque a praga cessou quando ele foi tentar possuir Sara? Joséfo diz isso. O faraó deu presente porque Abraão deu uma aula para todos os sábios do Egito. Sobre botânica, sobre os astros e sobre a matemática. Forte, hein? Agora a pergunta é, como que ele vence com 318? A matemática não bate. Enfrentando 4 reis. É que quem tem altar, o número de combatente é o que menos importa. Para quem tem altar, quem luta suas guerras, tem nome. E na Bíblia é chamado Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É ele que luta as guerras. Sim. E é ele que nunca perdeu uma batalha. Quando a gente vai para o capítulo 15, é só um resumo. Ele está triste na tenda. Porque ele está olhando para Sara que não gera e dizendo dentro de si que o herdeiro que ele tem é o Damasceno Eliezer. Aí Deus fala assim para ele, não, mas vai ser um filho gerado pelas suas próprias entranhas. O texto diz que daí Deus leva ele para fora e diz aquele texto para ele, conta as estrelas se é que pode. Se não pode, por que Deus pede para contar? Olha a expressão. Levanta seus olhos, olha para o céu, o que ele vê? Estrela. Aí Deus fala para ele, conta se é que pode. Por quê? Porque Deus sabe que não pode. E por que Deus pede?
Aí quando Abraão chega à conclusão que não dá para contar, porque na verdade ali é Deus mostrando para ele que ele estava vivendo uma situação também impossível. Aí o texto diz que Deus leva ele para fora, ele olha para o céu. Existe uma expressão no capítulo 15, verso 6, interessante, que diz assim, ó, e creu ele no Senhor. E isso foi lhe imputado por justiça. Por que a Bíblia usa a expressão creu? Porque crer é uma condição que a Bíblia dá. Para nós ser salvo, nós temos que crer na obra que Cristo realizou na cruz. Para nós ser salvo, para sermos batizados nas águas, Marcos 16 diz que a condição é crer. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16. E agora, Jesus foi muito categórico em dizer que todas as coisas são possíveis ao que crê. Paulo vai mais além em Romanos dizendo que com a boca eu confesso e no coração eu creio e assim será feito.